Salve, turma! Olá, tudo bem? Chegou o momento da gente falar sobre um grande dia, um grande fato da história do Brasil. Convido vocês a saber um pouco mais sobre a proclamação da República, o famoso 15 de novembro, que teve como grande nome o Marechal Deodoro da Fonseca, né? Membro do Exército Brasileiro, herói de guerra, que foi, de certa forma, convidado a participar desse movimento, né? E a gente tem esse dia 15 de novembro eternizado através de uma pintura, né? No qual no centro da pintura tem a figura de Marechal Deodoro. Vamos saber um pouco mais sobre isso. Bom, para quem não sabe, o movimento republicano, né, nasceu no Brasil a partir da segunda metade do século XIX. Em 1870 a gente já vai conhecer alguns políticos do Partido Liberal que vão fazer movimentações e pensar num regime republicano para o Brasil. 3 anos depois, em 1873, a gente vai conhecer a fundação do Partido Republicano Paulista. Mas ainda a República era algo muito incipiente no Brasil, né? O Brasil, a grande parte da população brasileira era analfabeta, né? A política era um lado que nem todos estavam interessados, né? Nem dispostos a dizer respeito sobre ela, né? Então a República começa timidamente, né? Poucas pessoas no Brasil se diziam ou pensavam no republicanismo, né? A gente vivia um estado de naturalidade, era natural ser governado pela monarquia, pelo rei, pelo império, né? Então a República, esse ideal republicano era uma coisa de pessoas que tinham acesso a livros, profissionais liberais, né? Alguns médicos, pessoas que viviam uma classe média que vivia, né, na zona urbana do Brasil, que era muito incipiente. A maioria da população brasileira era rural. Então esses personagens têm esse ideal republicano. O ideal republicano fica mais forte com a Guerra do Paraguai, né? A história denomina esse período de questão militar. Os militares que vão lutar na Guerra do Paraguai voltarão para o Brasil após essa guerra sangrenta, a maior guerra do nosso continente, da América do Sul, né? Envolveu 4 países. E aí, ao perceber que eles tinham importância, né? Visto que o Exército Brasileiro era muito fragilizado antes desse momento, o Exército Brasileiro vai se fortalecer e ele vai perceber que tinha outros referenciais na América do Sul, de modelo de regime político. Ele vai lutar ao lado de um uruguaio, de um argentino, que já tinha um sistema republicano. Então, essa questão religiosa, a volta dos militares da guerra é muito forte. E além disso, os militares que tinham uma formação melhor, que estudavam na Praia Vermelha, né, que passavam pelos bancos escolares, até nas universidades e faculdades, eles tinham um ideal de pensar em mudar esse Brasil, né, de serem as pessoas responsáveis para construir um novo Brasil, um Brasil mais moderno, né? E essas pessoas vão ser imbuídas do ideal positivista que está chegando da Europa, o ideal de Augusto Comte, de progresso, né? De modernização, né? Racional. O século XIX, principalmente a Europa, a partir da segunda metade do século XIX, ele é embebecido por esse cientificismo que vai chegar ao Brasil. Então a gente tem, basicamente, até agora, dois grupos que almejam a República. Ou os setores urbanos, né? Essa classe média bem pequena que tinha acesso a livros, que queria um país mais moderno, né? Os advogados, professores, alguns padres, né? Médicos. Um outro setor era os militares, que imbuídos dessa mentalidade positivistas, né? Fortalecidos com a Guerra do Paraguai, vão querer voltar para o Brasil e modificar as estruturas brasileiras, né? E de um lado tem os cafeicultores paulistas, né, que enriqueceram a partir do século XIX, vão contribuir bastante com a manutenção desse Estado monárquico, mas não se sentem representados, eles querem um Estado liberal. Então tem aí o caldeirão com esses 3 segmentos da sociedade ávidos para acabar com um sistema monárquico que eles viam como velho, ultrapassado, que não representava os interesses dele, nem do que eles acreditavam ser uma civilização. E aí a gente volta para o famoso 15 de novembro. Para quem não sabe, o Marechal Deodoro da Fonseca estava bem enfermo, já tinha uma certa idade, né? E morava
poucos metros, 250 metros do Campo de Santana, onde foi proclamada a República, e ele não estava disposto a participar desse golpe. A gente vai chamar aqui de golpe, né? Porque a monarquia foi destituída e não houve nenhum processo democrático, nem de votação, de eleição nenhuma. Foi realmente um golpe. Então Marechal Deodoro estava enfermo, com dispneia, de cama, sem sair, né? Totalmente acamado. E aí ele vai ser convencido por Quitino Bocaiúva, que é um dos republicanos históricos. A gente chama assim essas pessoas que há mais de uma década já militava na causa, né? Que eram parcos, né? Muito poucos, né? Quitino Bocaiúva e Benjamin Constant vão convencê-lo a participar do movimento, né? E aí vão inclusive falar alguns boatos, né? Ele vai para o campo de Santana, né? Junto com cerca de 600 homens, vão tomar um quartel e vão proclamar a República ali no Rio de Janeiro, na capital, né, do Brasil, até então na capital do Império. Só que naquele momento, no famoso 15 de novembro, ele não destituiu a monarquia como instituição. Ele destituiu o ministério, o gabinete do ministério que mandava no Brasil naquele momento, né, o ministério do Visconde de Ouro Preto. E aí ele, por ser Deodoro da Fonseca, era um monarquista convicto, né? Amigo pessoal de Dom Pedro II, no qual ele dizia que devia vários favores a Dom Pedro, né? Ele não vai destituir o regime imperial no 15 de novembro. Ele vai voltar para casa, não vai dar vivas à República, vai destituir Ouro Preto, e aí Quintino Bocaiúva e Benjamin Constant entram mais uma vez na história e vai soprar no ouvido dele que no lugar do Visconde de Ouro Preto, que ele tinha destituído, o imperador colocaria um inimigo dele, não um inimigo ideológico somente, mas um inimigo pessoal, visto que eles disputaram o amor de uma senhora, de uma viúva lá no Rio Grande do Sul, né? Da famosa Baronesa do Triunfo, né? E aí Dom Pedro II não cogitou colocar Silveira Martins, que é esse inimigo dele, né? Cogitou colocar um outro nome, talvez Gaspar, né? E aí o que acontece? Eles sopram no ouvido que talvez Quintino Bocaiúva e Benjamin Constant sopram no ouvido do Marechal, que estava enfermo, já tinha derrubado o ministério, que possivelmente será o seu inimigo que assumirá esse novo ministério. E aí foi a gasolina, o estopim, o empurrão que ele precisava para sair de cama bem doente, bem enfermo, em nome de uma raiva, de uma ira, de uma rixa pessoal, porque ele não conquistou o amor da Baronesa do Triunfo. Esse amor foi conquistado, ela ficou sob as carícias do seu inimigo, né? de Silveira Martins, e aí, em nome da ira ele vai lá e destitui o império. E aí Dom Pedro II estava em Petrópolis, né, numa outra residência que a família real tinha na Serra do Rio de Janeiro, e aí ele desce às pressas, né? Às pressas também ele vai embarcar, né, no navio e vai rumar, zarpar rapidamente, tudo rapidamente. Poderia ter tido um banho de sangue, né? E Dom Pedro II prefere não ter esse banho de sangue, não ter uma guerra civil. Ele vai embora pacificamente junto com sua família, inclusive coloca um pombo no qual ele atira o pombo com os dizeres, né, que saudade do Brasil, e o pombo pega uma rajada de vento e morre ali mesmo no mar, né? As coisas não estavam realmente bem, né? E aí Dom Pedro fica nesse exílio, né, por pouco tempo. 2 anos depois ele morre, e dizem que no travesseiro que ele morreu na França, em Paris, tinha as terras do Brasil. Ele dormia sobre as terras do Brasil, né? Então a gente tem que fazer depois um capítulo só sobre Dom Pedro II, que é muito interessante a sua biografia. Então a proclamação da República, veja bem, ela foi muito mais motivada, no caso do Deodoro da Fonseca, por uma questão pessoal, né? Visto que ele era monarquista convicto. Pois bem, foi um prazer aqui falar com vocês. Daqui a uma semana gravarei mais um novo vídeo e estarei disponibilizando com vocês. Obrigado, muito obrigado pela atenção. Me sinto honrado.